Hora da nossa coluna de Direito, hoje aqui ao vivo com a gente, o advogado e professor Paulo Vitor Souto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Hoje o nosso tema é gorjetas e também aqueles 10%, né? Mas antes da gente começar o nosso papo, né, e você esclarecer algumas dúvidas para a gente com relação aos direitos dos consumidores e também dos funcionários, a nossa equipe do JC foi saber como a gorjeta ajuda a vida dos profissionais e quando os clientes gostam de pagar. Há 10 anos, Francisco faz quase todo dia a mesma coisa. Seca talheres, guarda pratos e serve aquele que é indiretamente o seu chefe, vamos dizer assim, o cliente. Essa ligação é tão forte e direta que o relacionamento entre quem solicita o serviço e quem trabalha passa a ter aquela aproximação mais afetiva, tipo de amigo mesmo, sabe? E é aí que entra aquele agrado, conhecido como 10% ou a famosa gorjeta. Ajuda muito, ajuda, a gente paga uma passagem, ajuda a comprar uma fralda pro filho em casa, ajuda a comprar uma fruta pro filho, entendeu? Tudo isso é bem-vindo. Só que em 2017 entrou em vigor a Lei da Gorjeta. Ela veio para que o ato de bonificar o atendente fosse algo natural e espontâneo, assim como também a taxa dos 10%, que passou a não ter um limite tanto para mais quanto para menos. A maioria dos clientes preferem pagar até mesmo os dois valores, só que com algumas regras. Vale a pena pagar os 10% pelo bom atendimento do garçom, pelo atendimento privilegiado que ele dá a gente, sempre uma preferência a mais. E a conta a gente paga pelo dono do estabelecimento e o 10% ao garçom. Bom atendimento tem que ser pago, sempre pago. Até o 10% por estabelecimento, o estabelecimento fornece banho, banheiro limpo, bom atendimento e uma gorjeta pro garçom, cara, fundamental. Há quem até tenha uma estratégia diferenciada para receber tal paparico. Mas essa técnica pode sair meio cara, não é não, Paulo? Já chega, já dá logo vintão, depois dá mais 10, dá mais 30 e é assim que funciona a vida. Aí tá demais. Mas vamos lá, Paulo. Primeiramente, eu queria que você explicasse pra gente, né, se o consumidor ele é de alguma forma obrigado a pagar a gorjeta ou o popular 10%. Linda, obrigação não. Os 10%, ou popularmente conhecido como a gorjeta, ele é uma faculdade do cliente quando tem um serviço bem prestado. Sim. Entretanto, nessas circunstâncias, quando acontece isso, é preciso que a gente tenha aquele pensamento. Não apenas os garçons têm direito à gorjeta. Os 10%, a gorjeta é um direito que pode abarcar várias categorias. Camareiras, motoristas, pessoas que carregam malas. Todos esses tipos de trabalhadores também são pessoas que podem receber gorjeta. Mas, deixando muito claro que realmente não é obrigatório, é uma faculdade desde que o serviço seja efetivamente bem prestado. A gente tem uma pergunta de uma telespectadora, Amanda Salles. Ela diz o seguinte, a pergunta dela, é correto o estabelecimento acrescentar os 10% no valor final da conta ou ele deveria perguntar se o consumidor aceita pagar esses 10% no valor total? Linda, é correto se tiver constando no final da conta aquela informação opcional. Se ele coloca sem aquela informação como se fosse algo obrigatório, não está correto. De fato, a praxe em alguns estabelecimentos é nem colocar, ou se coloca de forma opcional, mas deixando muito claro, como é uma faculdade, é preciso que seja deixado claro que é opcional para o pagamento pelo consumidor. Ana Marli Barros pergunta o seguinte, alguns restaurantes, quando a gente vai pagar a conta, o garçom já avisa que se for pagar a gorjeta ou os 10%, tem que ser por fora da conta, né, em dinheiro vivo. Isso ocorre porque o restaurante não inclui essa taxa de serviço e, consequentemente, não repassa para os funcionários? E as razões pela qual o restaurante não coloca os 10% na conta e o garçom informa isso são as mais variadas possíveis. Mas a principal delas, acredito eu, que deve ser o fato de que se o estabelecimento cobra na conta, se ele estabelece aquilo ali no final da conta, mesmo sendo opcional, havendo pagamento, é uma obrigação do empregador gerir aqueles recursos e fazer com que haja a inserção no contra-cheque. Consequentemente, isso gera um encargo a mais para o empregador. Isso faz com que haja um pagamento a mais de FGTS, INSS e não é vantagem para o empregador. Muitas vezes isso é retirado, torna-se opcional e não é incluído na conta, mas os garçons, as pessoas que realmente trabalham recebendo 10%, eles informam ao consumidor que aquilo é faculdade, deve ser pago à parte. Hoje a praxe se tornou tão ampla que as pessoas que, de fato, usam muito cartão de crédito, até mesmo os garçons
garçons têm uma máquina de cartão para pagar e receber só os 10%. Agora, no caso das empresas que conseguem colocar, né, tudo incluso na conta final, também a gorjeta dos garçons, a empresa tem que integrar esse valor no contra-cheque dos funcionários? Sim, Linda. E existe uma lei relativamente recente, de 2017, que é a chamada Lei da Gorjeta, que fez diversas modificações, já foi até objeto de colunas antigamente, mas que, de fato, deixa muito claro, é obrigatório se há cobrança e se o estabelecimento, de fato, vem a gerir isso. Isso gera vantagens para o empregado, tendo em vista que você vai ter uma remuneração mais elevada, consequentemente vai ter férias, 13º, FGTS e INSS calculados sobre o valor das gorjetas. É obrigado a colocar tanto no contra-cheque quanto também na CTPS do empregado. Agora, com relação às vantagens, né, para os empregados em terem as gorjetas no contra-cheque, quais seriam? E o que é que eles perdem por elas não estarem lá? A partir do momento que não há uma cobrança oficial pelo estabelecimento, isso é uma faculdade, porque as gorjetas elas podem ser pagas tanto diretamente ao estabelecimento, e nesse caso devem ser consignadas no contra-cheque, como podem ser pagas espontaneamente, independente disso. Quando são pagas espontaneamente, a empresa ela não tem a condição de gerir aqueles valores. Inclusive, a própria convenção coletiva da categoria aqui na Paraíba, ela deixou muito claro que a partir do momento que é pago espontaneamente, não há a ingerência e não há a obrigatoriedade de consignar em contra-cheque. Mas a partir do momento que esses valores são consignados no contra-cheque, geram vantagens para os empregados, como aumento de valor de férias, aumento do valor do 13º, aumento de FGTS e INSS. E quando o consumidor paga os 10%, paga a gorjeta na conta geral, está incluso lá, só que o dono do estabelecimento não repassa para os funcionários. Como é que o funcionário pode proceder? A quem ele deve recorrer? Linda, para denunciar? A legislação, quando inovou e passou a tratar das gorjetas de forma mais específica, ela estabeleceu um dispositivo que é permitido que haja cobrança pelo estabelecimento de 10%. Inclusive, a empresa possa reter uma parte desse valor. Tá. Existe essa possibilidade. O percentual não Quanto é seria? de 20% a 33%, dependendo do valor da gorjeta. Do valor total da gorjeta, dependendo do regime tributário do estabelecimento. Então, isso serve para custear exatamente os encargos sociais. Então, é possível que haja uma retenção? É possível, desde que seja do percentual de 20% a 33%. A partir do momento que há uma cobrança e não há um repasse integral disso, o empregador está cometendo um ilícito e, dessa forma, pode ser processado para o empregado cobrar os valores eventualmente devidos. A lei estabelece que como deve ser, né, essa divisão da gorjeta, por exemplo, entre os funcionários, por parte igual, mas quem recebeu mais, outro que recebeu menos. Como é que tem esse controle? A legislação ainda é omissa, ela não tem nada que trate disso. Ela deixa para a convenção coletiva das categorias em cada estado, em cada região, fazer essa divisão. E o que é que acontece? Aqui na Paraíba existem 3 tipos de forma de divisão desses valores. Existe uma forma através de pontos, existe uma forma igualitária e outra forma de divisão que valoriza quem está, de fato, trabalhando mais de frente com o consumidor, mas também prioriza as pessoas em um menor grau que trabalham nos bastidores dos estabelecimentos. Então, há divisões. Na convenção coletiva da categoria do Estado da Paraíba tem essa possibilidade. Aí tem um telespectador nosso que está falando lá de Várzea Nova, ele diz o seguinte, que no caso dele, divide a gorjeta com o chefe. Tá certo isso, Paulo? Em teoria, sim. Depende, a gente tem que ver quem é esse chefe. É o dono do estabelecimento ou pode ser o gerente? Porque o gerente também tem direito... Acredito que seja, no caso, o dono do estabelecimento. Sim, ele não pode dividir de igual para igual. O estabelecimento pode reter aquele percentual máximo devido. Divide 33% desde que seja para custear os encargos trabalhistas, os encargos sociais. Ele não pode reter esses valores para pagar empregados, por exemplo. Sim. Tem que ter uma finalidade, uma destinação direta daqueles valores. Ô Paulo, e os consumidores que se sentem, às vezes, assim, constrangidos, né, pela forma de abordagem do estabelecimento ou de um funcionário nessa cobrança, né, da gorjeta, dos 10%. Como ele deve proceder, o que é que ele deve fazer, enfim? Linda, a cobrança, como ela é opcional, ela é facultativa, o consumidor ele pode, inclusive, se vier inserido na conta, pedir para retirar. Ele não tem a obrigatoriedade de fazê-lo. Se, por acaso, a abordagem for muito ostensiva, sempre recomendo que haja uma conversa do consumidor com o próprio proprietário do estabelecimento. Se isso não surtir efeito, existem órgãos de proteção ao consumidor que podem fazer isso, como o PROCON, eventualmente. Ok, Paulo, obrigada pela sua participação por hoje. Um assunto que está no nosso cotidiano e muito interessante. Obrigada também aos nossos telespectadores que participaram. Obrigado a você, Linda. Obrigado, telespectador, mais uma vez. Boa noite para você. Boa noite.